Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Olha para cá. Está preparado, irmão? O pau vai quebrar agora. Imagino agora a capetaiada dizendo: se estávamos lascados, estamos mais ainda, porque existe um exército da Imaculada se levantando nesse lugar. Diga glória a Deus. Não tenha medo de glorificar a Deus. Como eu disse a vocês, quando o primeiro protestante deu glória a Deus, a igreja já fazia isso há 16 séculos de existência. Então dar glória a Deus não é coisa de protestante, não, é de católico, e católico do fogo. Amém? Amém. Os que trouxeram a palavra, pega a tua Bíblia aí, irmão. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. Eu quero primeiro que você coloque ela assim bem em cima do seu coração. Quem não trouxe, bota a mão em cima do peito aí do coração. Feche os olhos. Meu Senhor e meu Deus, nessa manhã nós queremos sentir a Tua presença nesse lugar. Fala com o Teu povo agora, Senhor. Nós queremos sentir a potência da Tua palavra. Nós queremos nos apaixonar pela igreja. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos nessa manhã bombardear o inferno. Oh meu Deus, nesse momento eu te peço, pelo poder do nome de Jesus, quebra toda maldição, quebra toda corrente. Nessa hora, meu Deus, envia São Miguel Arcanjo. Oh, Labaciri Begulará. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos que se levante em Ponta Grossa, no estado do Paraná, profetas, pessoas com coragem de combater as heresias, pessoas que amam, são apaixonadas pela vida de oração. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço agora, rasga o céu, meu Deus, rasga o céu sobre esse lugar, e que agora possa nascer profetas entre nós, pessoas que não têm medo de glorificar o teu nome. Meu Deus, que se levante agora adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Oh meu Deus, eu te peço que o céu seja rasgado e pelas mãos da Imaculada sempre Virgem Maria caia fogo do céu agora, porque aonde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Aonde o Espírito Santo de Deus está, a glória se manifesta, pessoas são impactadas. Se você quer ser impactado pelo poder de Deus, abre teus lábios e deixa que o Espírito Santo possa brotar de dentro da tua alma. Meu Deus, eita Deus poderoso, fala com o teu povo agora, fala com o teu povo agora. Ora no Espírito, eita glória a Deus, fala agora Deus, fala com o teu povo agora. Nós queremos sentir a tua presença. Eita glória, reconhece, católico, abre teus lábios agora, irmão, abre tua boca de profeta. E esse Espírito está na igreja católica. Eita glória, reconhece, aumenta o volume da tua alma agora, fala com Deus através dessa canção. Fala
ouvintes a tua voz, pessoas que são apaixonadas, Senhor, adoradores em espírito e em verdade. Glorifique, desentope o canto da tua goela e glorifique a Deus. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja meu Senhor e meu Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, nós entregamos essa pregação, Senhor. Nós vamos prestar atenção nessa pregação, Deus. Oh, aleluia. Foi tua presença que nos trouxe aqui. Foi a tua glória que se manifestou na minha alma. Oh, Labaciri Begandarai. E o Senhor nesse momento está aqui presente, em busca de entrar em corações. Abra seu coração, seja sensível agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está aqui. Abre tua alma para sentir isso. Abre teu coração. Quem pode dar um glória a Deus?
Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 ao 19. Fala, Deus. É hoje, irmão. Mateus 16, a partir do verso 13. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, reza. Sempre me reza. Amém. Na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, vai dizer assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fecha a palavra, senta, respira que é de graça, e dá uma salva de palmas calorosa para Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, o tema dessa pregação é a Igreja de Deus. Qual é o tema da pregação? Qual é o tema da pregação? Aleluia, glória a Deus. Queridos amados irmãos e irmãs, para quem veio para o encontro hoje, eu me chamo missionário Daniel Silveira. Para quem veio para o encontro ontem, eu me chamo do mesmo jeito. Sou ex-diácono protestante. Para quem ainda não sabe, fui um perseguidor da igreja católica, odiei a igreja. Todas as vezes que passava em frente à igreja católica, cuspia no chão, como contei ontem aqui. E todas as vezes que eu tenho temas de pregações que envolvem a apologética em defesa da fé, eu fico louco, irmão. Porque a igreja que eu perseguia e odiava, hoje eu amo e prego em sua defesa para a honra e glória de Deus. E nos meus estudos, ainda no protestantismo, eu fui estudar as argumentações dos católicos referente àquilo que está escrito na palavra de Deus. E eu fui tendo um esforço para me entender como é que um católico carregava a Bíblia na mão e não entendia. Na minha cabeça de protestante, eu ficava intrigado ao ver a palavra de Deus sendo lida nas missas, nos grupos de orações, e eu me perguntava: meu Senhor e meu Deus, como é que esse povo lê a Bíblia e não entende a tua mensagem? E aí, nessas minhas intrigas contra a igreja de Deus, eu fui analisar a fundo as argumentações católicas para me entender
o que é que se passava na cabeça de um católico, mas não é de um católico qualquer. Eu queria entender qual era a profundidade da teologia católica. E nesses meus esforços, eu fui partir do princípio de análise de Mateus 16. Eu disse: Senhor, eu vou estudar a argumentação católica da passagem bíblica talvez mais utilizadas pelo católico para transmitir a veracidade desta igreja. E eu fui estudar Mateus 16, do verso 13 ao 19. Quando eu abri a Bíblia, ainda uma Bíblia protestante, eu abri, coloquei a mão nela e eu comecei a orar. Eu disse: fala, Deus, em nome de Jesus, abre a minha mente, porque eu quero entender. E o conhecimento é uma necessidade de cada um de nós. Nós precisamos conhecer, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento para que nós possamos corresponder ao chamado de Deus. Eu preciso conhecer. Por isso que a Bíblia vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento, ele tem uma consequência. Ele te dá como consequência, se você corresponder ao conhecimento, ele te dá uma consequência linda, que é a libertação. E eu falava com Deus: Senhor, se eu estiver no erro, abre a minha mente. E aí eu fui ler esse texto. Queridos, quando o texto começa falando que Jesus, chegando ao território de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta aos seus discípulos. E aqui, nessa pergunta, eu encontrei uma argumentação perfeita, que desmascarou, que destruiu todas as maquinações das argumentações diabólicas dos hereges. Quando eu me deparei com esse texto, eu imaginei Jesus chegando para os seus próximos, aqueles que eram mais próximos dele, aquele que ele escolheu para ensinar o povo. Presta atenção nessa pregação, irmão. Eu orei em cima disso. Deus quer falar muito com você, então faz silêncio. E aí Jesus para e faz uma pergunta conflitante, uma pergunta bem direta e que traz uma riqueza para nós católicos indescritível. Ele chega, olha para quem? Para o magistério da igreja, aqueles que ele escolheu, pessoas próximas dele, pessoas que tinham intimidade, que foram escolhidos para pregar a verdade. Aí ele faz a primeira pergunta de Jesus é, preste atenção, no dizer do povo, no dizer de quem? No dizer de quem? No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Ele pergunta: o que é que o povo diz sobre mim? O que é que eles conhecem? Aí tem gente que vai dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Passa assim com o seu dedinho para quem está do seu lado. É não, meu chapa. Olhe de novo para essa pessoa e diga: respeita a polícia. Queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da igreja. E eu vou lhe provar isso. O que é que o povo diz? Aí eles começaram: ô Jesus, tem uns que diz que o Senhor é o entregador de água, outros dizem que é o entregador de gás, outros dizem que o Senhor é o encanador, outro, ou seja,
Estou fazendo aqui uma brincadeira para você entender mais ou menos como é a parada mesmo. Opiniões erradas. A voz do povo não é a voz de Deus. Aí o povo começa a dizer: ah, Jesus, estão dizendo por aí, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha só. Aí Jesus, eu imagino o rosto de Jesus nesse momento. Eu imagino Jesus olhando assim, fazendo assim: misericórdia. Aí Jesus, ele, por ser Deus, ele tinha um objetivo único de fazer essa pergunta, e em sequência fazer a segunda pergunta, para que eu e você entendêssemos hoje que a voz da igreja é a voz de Deus. As interpretações fora da igreja são interpretações erradas, estão errados, não conhecem quem é Jesus de verdade. Ele fez essa pergunta para mostrar para você que não é a opinião do povo que você deve crer. Segunda pergunta, ele olha e diz assim, ó: chupa essa manga aqui, Satanás. Veja, ele diz: disse-lhes Jesus. Veja que ele nem deu bola, ele nem deu atenção porque o povo dizia. Ele só fez ouvir, olhou para eles e fez a segunda pergunta: e vocês? O que é que estão dizendo que eu sou? Quem é que responde? Simão Pedro. Já dá um passo na frente. E eu imagino Pedro naquele momento cheio de autoridade. Pedro era um Pedrão, né, velho? Pedrão chega junto na área e diz assim: aí, Jesus, vou te dizer, vou te responder. Veja, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de quem? De Deus vivo. Repita comigo: Deus vivo. Nós não acreditamos em um Deus morto, nós acreditamos em um Deus vivo. Por isso que na igreja é a casa de Deus vivo, diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ali tem um ensinamento dizendo que a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então você está começando a entender qual era o objetivo central das perguntas de Jesus. Quando Pedro responde, Jesus dá um cajado que, se eu tivesse lá, eu tinha esbagaçado a minha goela do glória a Deus. Quando Pedro responde, Jesus vai dizer assim, ó: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a interpretação de Pedro não veio da carne, foi uma ação de Deus. Por isso que na igreja católica, apostólica, romana, quando o Papa ele fala em ex cátedra, ele está tendo um pronunciamento infalível. Não é como a opinião do povo. O que é que o povo diz? Se Jesus hoje chegasse para o Papa Francisco, nosso atual Papa, se Jesus hoje chegasse para um bispo católico de verdade,
Jesus ia perguntar: o que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é filho de Jeová, que tu não é Deus. Outros dizem que tu é pentecostal, permite oração em línguas. Já tem outros que dizem que você não permite oração em línguas. Já outros dizem que você revelou outro testamento. Pregam esses os mormons. Já outros dizem que você é um espírito de luz. E se hoje Jesus olhasse para um bispo, olhasse para o Papa e perguntasse: e vocês, quem dizeis que eu sou? Ele ia receber uma resposta do Papa, e o Papa iria dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, presente na Eucaristia, e que tem Maria por mãe. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Nós estamos na igreja de Deus, não é a opinião do povo. Vou te falar uma coisa: irmão, mas foi um irmãozinho lá em casa que ele lia capítulo tal, versículo tal. Vou te dizer uma coisa: eu nunca conheci um único protestante que fizesse pregações e falasse de Maria como ela merece. Eles pregam sobre Jacó, sobre Abraão, sobre todos os homens que tem na Bíblia, até mulheres, mas quando chega em Maria, eles têm uma resistência. Por quê? Porque existe a descendência da mulher e a descendência da serpente. Isso diz em Gênesis 3,15, e nós confirmamos em Apocalipse 12, versículo 17, que o dragão foi fazer guerra contra a mulher e contra seus descendentes. Então, na Igreja Católica, nós estamos na casa de Deus vivo e que respeita a Imaculada Sempre Virgem Maria, e está aqui a grande confirmação. Aí eu fui analisar e eu fui entendendo que quando Pedro falou isso foi por ação de Deus. E aí, nesse momento em que Jesus recebe essa resposta, ele olha e diz, depois que ele fala: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu, perceba, e eu te declaro. Veja que as palavras foram direcionadas a Pedro. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você vai estudar a história da igreja, nossa, a igreja já foi perseguida por todos os lados. Até hoje a igreja é odiada, a igreja é perseguida, mas ela não acaba, ela não é destruída. Jamais um filho de Lutero vai conseguir derrubar um filho da Imaculada, porque enquanto Lutero queima no inferno, nós estamos caminhando para a salvação. Os protestantes fazem caminhada para Jesus. Em Corpus Christi nós caminhamos com Jesus. Respeita a polícia. Diga à pessoa que está do seu lado: respeita a polícia. Queridos, quando Jesus fala isso, aí ele diz algo impactante. Chupa essa manga. Diz assim, ó: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O Papa
ele tem autoridade em suas mãos de ligar e desligar. Então, quando nós entendemos isso, a nossa mente se abre. Aí você vai perguntar: irmão, mas como é que eu posso unir isso com outros textos bíblicos? Eu vou te explicar. A verdade, para chegar em você, ela chega por duas vias. Quantas vias? Quantas vias? A forma oral e a forma escrita. A forma oral, repita comigo: a forma oral e a forma escrita. Isso. Em 2 Tessalonicenses 2,15 vai nos confirmar isso. Guardai os ensinamentos que de nós recebestes, seja por palavra ou seja por escrito. Então o protestante, ele diz que aceita a Bíblia como palavra de Deus. Mas como é que você aceita a Bíblia como palavra de Deus e rejeita a igreja que confirmou a mesma? Foi a Igreja Católica que no século IV definiu. Entenda, foi a Igreja Católica que no século IV definiu o cânon das Sagradas Escrituras. Eu cheguei para um protestante uma vez e eu disse assim: você só crê no que está escrito na Bíblia? Ele disse: pois eu te desafio a me mostrar qual é o capítulo e qual é o versículo que está escrita a lista dos livros canônicos. Ele disse: não tem. Eu sabe por quê? Porque foi a Igreja Católica Apostólica Romana que definiu que Gênesis e todos esses livros até Apocalipse são livros divinamente inspirados por Deus. Foi a Igreja Católica que reuniu todos esses textos, uniu todos esses textos, e assim a Bíblia Sagrada foi formada. Como é que eu vou acreditar na Bíblia como palavra de Deus e desacreditar da igreja que me confirmou ela como palavra de Deus? Santo Agostinho vai dizer: se os evangelhos não me levassem a crer na Igreja Católica, eu desacreditaria dos evangelhos. A igreja, ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Não é a opinião do povo. É tanto que você presencia no protestantismo uma loucura, um distúrbio de identidade. O protestantismo é um profundo distúrbio de identidade. Ninguém sabe quem é quem. Se você reunisse todos os protestantes num único lugar e passasse o microfone para um adventista pregar, depois para um pentecostal, depois para um testemunha de Jeová, a confusão ia ser grande. Porque quando o adventista pegasse no microfone, ele ia dizer que quem trabalha no sábado vai para o inferno. Aí depois ia vir um assembleiano e o pau ia quebrar para cima do adventista. Não, pode trabalhar dia de sábado sim. Depois ia entrar um testemunha de Jeová, ia dizer: não, Jesus não é Deus. Depois ia entrando, ia chegar um da Universal e dizer: orar em línguas é coisa do diabo. Papai Edir Macedo disse. Confusão teológica. E o interessante é que o que eu enxergo no protestantismo como unidade, o que mais faz os protestantes ser unidos? Atacar a Igreja Católica. Todo protestante ataca a nossa igreja. Isso é uma confirmação. O desvio dessas ovelhas foi profetizado. Foi profetizado. Você quer ver? Pega a sua Bíblia aí. Vamos para a palavra, irmão. Eita glória! Vai ter protestante escutando essa pregação na internet. Chupa essa maga aí, protestante.
Estou fazendo isso por amor a vocês, viu? Um dia eu estava lá enganado, né? Ah, irmão, você está atacando o protestante. Não, eu estou metendo pau no protestantismo. Tem muita gente boa lá, pessoas que buscam conhecer a verdade, embora que estão buscando de um jeito errado, mas estão, né? Então a gente tem que amar eles, tá? Não é para você sair no meio da rua dizendo: aê, protestante, vamos para o inferno. Não é para fazer isso, não. Amém? Abriu aí 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Quem já tiver aberto, está concorrendo uma viagem para a Europa, tudo pago pelo Luciano, viu? Aleluia. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Eu vou lhe mostrar a profecia desse desvio. Olha só o que é que a palavra vai dizer. Diz assim: porque virá um tempo. Está falando de um tempo que vai vir, que vai chegar. Presta atenção. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Irmão, me explica isso aí. Vai vir um tempo em que muitos não vão mais suportar a sã doutrina da salvação. O que foi isso? Os protestantes, eles fabricaram para si as próprias regras. Eles não quiseram ser submissos à igreja, à hierarquia da igreja. Então, se você fizer uma análise da vida de Lutero com a queda dos demônios, você vai presenciar uma semelhança muito grande. Muito grande. Que semelhança é essa, irmão? Perceba o que foi que fez acontecer a queda dos anjos, os anjos decaídos, porque eles não quiseram ser submissos a Deus, quiseram fazer as suas próprias regras. Quando nós estudamos demonologia, na primeira questão da Suma Demoníaca, escrita pelo Padre Fortel, um dos maiores exorcistas da igreja, vai dizer que os anjos passaram pelo período de provação, e nesse período eles começaram a enxergar a desobediência como uma opção. Daí começa a nascer o pecado, o erro, e aí o desejo soberbo começou a dominar, e eles quiseram viver uma vida fora da comunhão com Deus. Eles começaram a se rebelar contra Deus, porque quiseram fazer as próprias regras, ou seja, a falta de obediência à hierarquia estabelecida por Deus. O protestante é a mesma coisa. Ele foge da igreja católica, porque se ele é católico, ele tem que ser submisso à hierarquia estabelecida pelo magistério. Então ele foge e fabrica as próprias interpretações, e é isso que aqui vai dizer: eles não suportarão a sã doutrina da salvação. A sã doutrina da salvação, e a doutrina de Deus, ela é absoluta, ela não é relativista. Ou seja, a doutrina da igreja é uma só. Já no protestantismo, não tem uma única doutrina, é uma Babel de crenças. Eu digo que o protestantismo é uma Babel de crenças.
Uma vez um protestante chegou para mim e disse: a igreja católica parece um paganismo. Eu disse: querido, não somos nós católicos que pregamos um Jesus diferente em cada esquina. Não somos nós católicos que temos vários deuses. E o protestantismo é que tem vários deuses. Tem um Deus que proíbe trabalhar dia de sábado, tem um Deus que permite. Tem um Deus que permite oração em línguas, já tem um Deus que não permite. Então o protestantismo é uma Babel de crenças. E aqui vai dizer que eles não suportarão. Aí eles saem da doutrina da salvação. E aqui vai dizer assim, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. O que é que lá no protestantismo tem? Isso. Eles ajustam mestres para si. Quem foi que ordenou o Edir Macedo como bispo? Nenhum bispo católico ordenou ele. Ele fez isso, eu sou bispo. Estou falando uma verdade. Não estou ofendendo ele, nem atacando ele não. Basta você fazer uma análise. A única igreja que tem sucessão apostólica é a igreja católica. Eles não têm sucessão apostólica. Eles saíram da verdade e ajustaram mestres para si. Aí o cara vai e diz que é pastor. Meu pastor. Cuidado, filho. Você sabe por quê? Porque o diabo também sabe capítulo e versículo. Você sabia que o demônio conhece a Bíblia? Tanto que lá em Mateus 4, ele se utilizou de um texto bíblico para tentar desviar Jesus. Ele usou um texto da Bíblia para tentar desviar Jesus. Então nem todo aquele que mete uma Bíblia debaixo do sovaco, nem todo aquele que mete uma Bíblia debaixo do sovaco está com a verdade não, filho. Você está entendendo? Porque distorce, é a distorção. Aí ajusta mestre para si. E nossa, irmão, eles têm um argumento tão convincente. Fica admirado com esse povo evangélico, porque eles conhecem a Bíblia. Eles podem até conhecer os capítulos e os versículos, mas eles desconhecem do autor dos capítulos e versículos. Nós, católicos, não buscamos apenas decorar textos, nós buscamos o autor, Deus. Aí, já te mostrei na Bíblia, né? Já te falei na Bíblia, que é o que eles mais exigem. Aí eu, vou estudar agora o catecismo. No catecismo da igreja, no número 82, vai dizer: a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação. É a igreja que tem a responsabilidade de transmitir e de interpretar a verdade, a revelação. Então a igreja, Deus já fundou a igreja com o objetivo de pastoreio. Lembra? Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedrão: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama, Pedro? Tu sabes. E nas 3 vezes Jesus diz o que para Pedrão? Apacenta as minhas ovelhas. São Paulo nos recomenda unidade. 1 Coríntios 1:10 fala-nos que Deus é o Deus de paz e não de confusão. 1 Coríntios 14:33. Como é que eu vou aplicar esse texto no protestantismo? Não dá, porque não tem unidade, não tem um único pastoreio, não tem uma única doutrina. Então o protestantismo não está com a verdade. Até porque
A primeira doutrina estabelecida pelo protestante nasceu com 16 séculos de atraso. Se a Bíblia fala de uma igreja, essa não pode ser igreja protestante, porque a primeira já chegou muito atrasada, 1517 anos depois de Cristo. Se o protestantismo estivesse com a verdade, Jesus era um falso profeta, um mentiroso, usado pelo diabo. Nossa, irmão, por que você diz isso? Sabe por quê? Porque Jesus, quando fundou a igreja, ele disse: as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Se você acredita na interpretação protestante, você está dizendo que durante 16 séculos o diabo pintou e bordou, o diabo que mandou na parada, meu irmão. Então não tem como ser protestante. Diga para a pessoa que está do seu lado: agradeça a Deus por você ser católico. Você está entendendo? Você ainda vai pensar em um culto protestante? Fazer o quê? Culto protestante nem Santa Ceia tem hora do lanche. Porque a Eucaristia é só na igreja católica. A verdade dói, mas cura, viu? Pode gravar aí e mandar para quem você quiser. Catecismo número 82. Por muito tempo os protestantes meteram o pau na igreja católica, os católicos eram tudo caladinho, né? Agora os profetas estão descendo a lenha, aí eles estão todos preocupadinhos, né? O pau está quebrando agora, né? A verdade sempre prevalece, irmão. Não tem essa. O catecismo diz que foi a igreja confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Aí vai continuar no 82. Não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. O catecismo nos esclarece que nós não acreditamos somente na Bíblia Sagrada. Nós temos 3 pilares na nossa igreja. Quais são? Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Os 3 pilares da nossa fé católica são esses. Isso também está na Bíblia. Mateus 16, do 13 ao 19. 2 Tessalonicenses 2,15 fala isso. Está claramente na Sagrada Escritura. Aí o catecismo vai dizer assim, por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Do mesmo jeito que você ama a palavra de Deus, você tem que amar a igreja. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Quem prestar bem muita atenção vai concorrer uma viagem para a Europa, tudo pago, 2 Land Rover, o Luciano vai pagar. No catecismo da igreja, no número 79, agora nós vamos para o catecismo. Se liga que você está tendo uma catequese, uma formação. No catecismo, no número 79, vai dizer: a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Veja, o catecismo vai dizer que a comunicação, existe uma comunicação da Santíssima Trindade com a igreja, e essa comunicação ela é presente e atuante. Então quem guia a barca de Pedro é o Espírito Santo de Deus. Então não perdeu, a igreja não perdeu a comunicação com a Santíssima Trindade, irmão. Não foi cortado, porque não tem como. Aí os caras vão dizer que é a reforma protestante, quando na verdade foi uma deforma, porque o que eles fizeram foi o início de uma grande confusão mundial. Os caras não queriam obedecer às regras estabelecidas e quiseram fazer as próprias.
e diz que segue a Bíblia. Mentira! O diabo também sabe citar texto bíblico. Vamos mais para frente. Catecismo da Igreja, número 89, vai dizer: se nossa vida for reta, o que é os dogmas da fé? São verdades absolutas. A igreja tem os dogmas. Esses dogmas que a igreja tem são nada mais e nada menos que luz para os nossos passos. Então a igreja guia o povo, a igreja pastoreia as ovelhas do Senhor. Aí vai dizer aqui, Catecismo número 89, olha só: se nossa vida for reta, se tiver retidão, se tiver uma intimidade com o Senhor, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Veja, somente quem tem retidão, somente quem tem intimidade com Deus verdadeiro, acolhe os dogmas. O protestante odeia os dogmas da igreja, enquanto que nós passamos a entender que os dogmas são luz para os nossos passos. Então o catecismo deixa claro para você: você necessita ser iluminado, ser pastoreado, para você não se enganar, para você não interpretar as coisas de outro jeito. Você sabe qual é o maior inimigo do protestante hoje? O próprio protestante. Pastor funda a igreja, tem 30 fiel. O primeiro que aprender a ler a Bíblia, vestir um paletó com gravata e levantar o pescoço, vai lá e funda outra, que naquela outra já vai nascer outra, que na outra nasce outra, e outra, e outra, e outra, e aí você vai, interessante. Eu fui passando uma vez numa rua, numa cidade que eu fui pregar, e eu estava indo para o caminho da igreja, né? Eu ia pregar lá na igreja católica. Aí eu fui numa rua e eu ia andando lá, ó. Passei do lado de uma seita protestante, parei. Igreja não sei o que, não sei das quantas, do fogo, do avivamento, do não sei o que. Eu disse, interessante, uma placa, né? Fui andando. Cheguei mais na frente, tinha um moço assim, moreno, com um chapéuzão na cabeça, desenhado numa placa. Eu disse, mas imagem não é coisa do cão? Por que tem uma imagem desse homem aqui na frente mesmo, hein? Igreja, nem dizer o nome, né? Você já sabe, né? O cara lá do chapelão, né? Você tá querendo pegar o lencinho com o suor dele, é? Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Aí é interessante, né? Se botar uma imagem de Nossa Senhora na frente não pode, mas do chapelão, vou andando. Cheguei em outra. Nossa, quando eu olhei para a placa, Igreja do Avivamento impactando as nações. Aí embaixo escrito: a bênção é hoje e não amanhã. Nossa! Fui mais na frente, cheguei na igreja que eu ia pregar, e eu perguntei: cadê a placa? Quando eu olhei para o alto, tinha uma cruz. Aí no meu coração o Senhor disse: a minha igreja não tem placa, a minha igreja tem uma cruz. Pega a cruz e me segue. Santo Tomás de Aquino disse: a prudência despreza todas as coisas terrenas, pela contemplação das divinas dirige todos os pensamentos da alma a Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer
que quando nós temos prudência, nós desprezamos tudo aquilo que é mundano, e a interpretação do povo tem que ser desprezada. A interpretação fiel é a interpretação da igreja. Você entendeu, irmão? Sim ou não? Isso é a prudência. No Tratado da Verdade, agora eu vou falar outra coisa que me fez entender que a Igreja Católica é a Igreja de Deus vivo. Por quê? Porque venera mamãe. Eu gosto tanto daquela música, Mãezinha do céu, conhece? Eu não sei rezar. É o bom que canta, hein? Aí a Igreja da Cruz. Eu olhei assim, aí eu entrei. Quando eu entrei, tinha lá Nossa Senhora bem grande, né? Aí uma vez, eu lendo o Tratado da Verdadeira Devoção, eu entendi o que é que Deus queria que eu entendesse naquele dia. No Tratado da Verdadeira Devoção, no número 9, vai dizer assim: não há igreja sem um altar em sua honra, falando de Maria. Não existe igreja sem um altar para Nossa Senhora. O resto é falsas interpretações. Fui lendo que o Tratado da Verdadeira Devoção diz: não há igreja sem um altar em sua honra, região ou cantão sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados e se alcança toda espécie de bens. Diante das imagens milagrosas de Nossa Senhora, o poder de Deus se manifesta e milagres acontecem. Você sabe por que existe a medalha milagrosa? Quem deu esse nome à medalha foi os frutos. O povo recebia medalhas milagrosas e ficavam curados de enfermidades na época e até hoje. Então a igreja verdadeira é aquela que venera, que respeita Nossa Senhora. Como é que eu vou fazer parte de uma igreja e desrespeitar a mãe da igreja? Não dá. Aí vem São Luís Maria Grignon de Montfort e diz: quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Tem gente que diz: irmão, nós temos que falar do ecumenismo. E eu concordo, nós temos que falar do ecumenismo sem desrespeitar a nossa igreja. Ecumenismo não é você dar a mão para quem está errado e dizer: eita, vamos misturar aqui as trevas com luz, vamos viver aqui no relativismo, né? Isso não é ecumenismo não, guerreiro. Isso aí não é ecumenismo não. O que é luz é luz, o que é treva é treva. Aí tem gente que diz assim: irmão, mas você está pegando pesado. Tô. Então quer dizer que os santos pegaram pesado também? Porque São Luís foi direto: não pode ter Deus por pai quem não tem Maria por mãe. Vou te dar outra. Catecismo da Igreja Católica, número 181. Lá vai dizer algo muito parecido. Lá vai dizer o quê? Quem não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Está na doutrina da igreja, está no catecismo. Está achando ruim? Vai bater boca com o Papa, filho. Vai bater boca com o magistério infalível da igreja. Nem o Papa tem autoridade de ir contra aquilo que é verdade já estabelecida. Nem o Papa. E se o Papa for contra alguma coisa que a igreja viveu e estabeleceu como verdade absoluta, esse Papa é um herege. Então, nenhum Papa tem autoridade de ir contra um dogma, de ir contra uma verdade absoluta. Não tem.
mesmo ele sendo papa. Ora, se teve papa que perseguiu homens de Deus na história da igreja, Santo Atanásio foi perseguido dentro da igreja católica, perseguido, era papa, era bispo, era todo mundo contra ele. Aí Santo Atanásio diz o quê? Se o mundo é contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. Chupa essa manga. Então, queridos, catecismo número 77 agora. Por que nós católicos honramos, respeitamos os 3 pilares da fé e o magistério? Para o evangelho sempre se conservasse, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo, na igreja os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. A igreja tem sucessão apostólica. Você pega o seu bispo daqui e vai perguntando: quem foi antes, quem foi antes, quem foi antes, quem foi antes, quem foi antes? Você vai chegar em um dos 12 apóstolos. Aí você vai ver isso no protestantismo, vai ter uma hora que vai parar, porque não tem sucessão apostólica. Para finalizar o cajado, para quem diz que você não pode pregar assim, que você não pode falar desse jeito, Santo Tomás de Aquino disse uma coisa muito linda. Ele disse assim: levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Falar a verdade e viver é uma necessidade. Então, católico, não tenha medo de ser católico de verdade. Você sendo perseguido dentro da igreja ou fora, dentro da sua casa ou fora, independente de onde você for, seja um católico do fogo. Cuidado com esse relativismo, com esse falso ecumenismo que estão pregando hoje em muitos lugares. Abre teu olho, só para você entender. Eu já fui diácono protestante, e eu vou falar isso aqui. Se você achar ruim, o problema é seu. Nas nossas reuniões fechadas, eu com os pastores protestantes, autoridades do protestantismo no Brasil atualmente, participei de uma reunião que eles davam gargalhada, abria champanhe, comemorando, porque os grupos católicos estavam cantando músicas protestantes. Sabe o que é que eles diziam? Estamos conseguindo se infiltrar no meio deles. Vamos chegar como quem não quer nada. Vamos para os eventos. Vamos lá para os eventos deles. Vamos botando assim umas músicas nossas para tocar nos eventos deles. Aí a gente vai se infiltrando, a gente vai se chegando. A estratégia é essa: cheguem como quem não quer nada. Aí nas conversas por ali por acolá, a gente vai dando as nossas. E aí a gente vai botando na cabeça deles que Maria é um demônio. Desse jeito. Vai lá, se pedirem para você se ajoelhar diante do Santíssimo, ou ficar lá na oração do texto, fica lá. Na reunião fechada, a gente conversou isso. E eles comemoravam. Por isso que na obra missionária, Cenáculo da Divina Misericórdia, nós não cantamos músicas protestantes. Porque como é que eu vou divulgar o trabalho de alguém que trabalha contra a igreja? Se você tem uma opinião diferente, o problema é teu. Mas eu vou te dizer uma coisa: você cantando uma música de uma mulher que mete o pau na igreja católica, dizendo que os católicos se ajoelham diante de uma bolacha, é isso que eles dizem. Você vai cantar? Ai, mas a letra é tão linda. E daí? Vai escutar músicas católicas, Guilherme. A nossa igreja é rica. Para que tu vai atrás de música de herege? Para divulgar eles. Aí uma pessoa vai e se encanta com a musiquinha.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. A pessoa gosta tanto da música, fica lá escutando, aí vai escutando outra coisa, outra ali, outra acolá, acaba se corrompendo, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, meu irmão, você é católico. No Concílio de Trento, eita, que eu gosto de estudar a tradição da igreja. O Concílio de Trento disse: repetimos o que é nosso e não o que é dos hereges. Toma. Quer mais? Ah, irmão, mas eu gosto de escutar. Problema é teu. Tem um vídeo lá no YouTube. Não, você não devia ter publicado aquilo não. Vai lá no meu canal no YouTube e bota lá músicas protestantes. Pode ou não? E eu vou te explicar. São Pio X disse que se você ganhar uma Bíblia protestante, você tem que tacar fogo nela. Foi um Papa santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Se ele disse isso com uma Bíblia protestante, o que é que ele dizia? O que é que ele iria dizer de músicas e de CD protestante? A verdade dói, mas a verdade cura. Eu gosto de estilo de pregação que denuncia, tá ligado? Você sabe, o povo prega aí, Jesus é bonzinho, irmão, Jesus é bonzinho, Jesus descia o cajado. Vai ver lá João 8,44, como é que ele pregou para os fariseus: vocês são filhos do demônio. Jesus pregou dizendo que eles eram filhos do demônio, porque eles falavam do que era próprio do demônio, que o diabo é o pai da mentira. Jesus chamou os outros de filho do demônio. E agora, Jesus é agressivo? Vai ver João Batista pregando: raça de víboras, convertei-vos. Aí você acha que minha pregação está sendo agressiva? Eu imagino São Pio X pregando aqui para você, olhando na sua cara e dizendo: você tem Bíblia em casa protestante? Taque fogo nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Maria e para Jesus.